Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, estando João no cárcere e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: Tu és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide contai a João o que estáis a ouvir a ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes então ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho. Caríssimos fiéis, podem sentar-se. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo Padre Wagner, caríssimos seminaristas, caríssimos fiéis, hoje estamos no segundo domingo do Advento, da qual estamos preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Salvador como menino. E esse é um tempo muito forte, é um tempo que a Igreja nos convida para a conversão, é um tempo que a Igreja nos convida para a penitência. Não é como a Quaresma, não é tão forte quanto a Quaresma em relação à penitência, aos jejuns, né, as outras penitências que podemos fazer, da carne, né, o que relaciona aos sentidos, etc. Não é tão forte quanto. Mas ainda assim é um convite para a penitência. Né, para a penitência de que se estamos em um mau estado da nossa vida espiritual, que possamos procurar um sacerdote, que possamos procurar a Igreja para nos arrependermos e voltarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que significa a figura de São João Batista. São João Batista, ele veio preparar os caminhos do Senhor. Mas São João Batista é uma figura, um personagem real, evidentemente, mas também é uma figura de cada um de nós, do que nós devemos fazer. Nós devemos preparar os caminhos do Senhor, também para nós, mas, ademais, para o próximo, para os nossos irmãos. Nós temos pessoas que necessitam serem evangelizadas e nós não estamos evangelizando. Temos pessoas que precisam escutar a palavra de Deus e nós temos vergonha de anunciar a palavra de Deus. Enquanto São João Batista, o que ele fazia? Ele passou a sua vida inteira em jejum, né, comendo gafanhotos e mel silvestre e sendo servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Servo este fiel, que foi fiel até o fim, dando a sua própria cabeça em nome de nosso Senhor, em nome da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o que fazemos? Nós temos diante de nós a Igreja, temos diante de nós os sacramentos, temos diante de nós todo o Evangelho, as Escrituras, temos um tesouro à nossa frente, mas nós ainda estamos frios, não anunciando a palavra de Deus, nosso Senhor, como deve ser anunciada. Nós devemos anunciar para quem? Para quem vou anunciar, Padre, esta palavra? Temos nossos filhos, temos nossas mães, nós que somos filhos, né? Temos os nossos amigos, temos muitas pessoas que podem escutar a palavra de Deus, que podemos convidá-la para vir à igreja, que podemos convidá-la para saciar-se dos sacramentos, né, da confissão principalmente, para estar mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Este trabalho de São João Batista é este trabalho de cada pessoa. Né? E nós vemos que São João Batista, ele envia os seus discípulos para perguntar ao nosso Senhor se é Ele mesmo aquele que há de vir. Evidentemente, São João Batista não tinha nenhuma dúvida, pois ele veio preparar os caminhos do Senhor. Mas, para que seus discípulos tampouco tivessem alguma dúvida, ele manda seus discípulos a falar com o próprio juiz, com o próprio Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E eles perguntam se é Ele mesmo que há de vir. E nosso Senhor respondendo, vai e dizer a João, né, tudo que vocês ouviram. Né, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Pois eis aqui uma das provas, né, que nós estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica é a única igreja, a nossa igreja, é a única igreja que tem santos incorruptos, né, que tem santos que fazem milagres depois de mortos e mesmo antes de morrer. Temos milagres eucarísticos,
Tudo isso são milagres que nós podemos ver e atestar. Não, aqui está a igreja de Cristo, aqui está o próprio Cristo. E isso significa estas palavras. Ide e contai a João o que estáis a ouvir e a ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É justamente isso. Nós temos uma religião que não é uma religião apenas de doutrina, de boca a boca, mas uma religião que o próprio Deus se faz presente, e faz milagres nela própria. Então nós vemos na vida de São Francisco de Assis, que recebeu as chagas, a vida de Padre Pio, que fez tantos milagres em sua vida, saía levitando, a vida dos santos, na nossa igreja, que estão aí, para nós pesquisarmos, para nós buscarmos e atestar. Não, aqui está nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é outra coisa que senão o seu próprio corpo místico. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça invisível e a igreja é seu corpo místico. Portanto, faz parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui está nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui que nós devemos estar para escutar a verdadeira doutrina, para escutar o Evangelho de nosso Senhor, para, ademais, estarmos praticando em nossa própria vida. E quando nós vemos São João Batista, onde ele fazia penitência? No deserto. E esse deserto, etimologicamente falando, quer dizer lugar onde não há habitação, lugar onde não há pessoas. Nós também, cada um de nós, devemos ir para o deserto. Não é o deserto do Saara, não é o deserto físico. Alguns sim, alguns são chamados para esse deserto também. Outros não. Outros podem ir para o deserto no seu próprio coração. O que é o deserto? O que é o símbolo do deserto? O deserto é o lugar onde nós encontramos a nosso Senhor Jesus Cristo. É onde nós encontramos a Deus, nosso Senhor, e ali nos preparamos para escutar a sua voz. Para escutar a sua voz mesmo. A sua voz está onde? Está na doutrina, está nos ensinamentos da igreja, no sermão do padre no domingo. Aí está a voz de Cristo. Mas, ademais, Deus ele se comunica conosco diretamente através de sua inspiração, através do Espírito Santo, justamente. Não de modo protestante, que Deus, nosso Senhor, dá uma doutrina a cada um, mas de um modo do qual nós, indo para o deserto, se nós vamos para o deserto da vida espiritual, o que é o deserto da vida espiritual? É nós buscarmos o silêncio, é nós buscarmos a solidão, é nós buscarmos a palavra de Deus, é nós buscarmos a oração, tudo isto entre eu e Deus. É isso que quer dizer aquelas palavras de Nosso Senhor, quando rezardes, fechais a porta do quarto e esteja diante do vosso Pai que está nos céus, Ele quem te olha. Então é esse deserto que nós devemos buscar, é o deserto da vida espiritual. Sem o deserto da vida espiritual, nós nos tornamos tíbios. Nós não entendemos mais o que o padre fala. Nós temos sono no sermão. Nós temos, enfim, nós não temos mais nenhuma importância, não damos mais alguma importância para a vida espiritual. A vida espiritual se torna insossa, sem sal. Se nós não buscarmos o deserto, que é obrigatório, buscarmos apenas a agitação, festas, estarmos juntos aos nossos irmãos sempre, mas não buscarmos aquele momento do qual nós estamos sozinhos com nosso Senhor Jesus Cristo, e do qual nós podemos pedir o que nós devemos pedir, agradecer o que nós devemos agradecer. Se nós não buscarmos estes momentos, nós não vamos perseverar até o fim, solidamente. Vamos ficar justamente como o nosso Senhor fala, uma cana agitada pelo vento. Acaso foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Referindo-se a São João? Não, porque São João ele era sólido. Ele era uma pessoa que não ia de acordo com o vento. A cana, ela se mexe de acordo para onde vai o vento. Se o vento vai para a direita, a cana vai para a direita. Se o vento vai para a esquerda, a cana também vai para a esquerda. As pessoas tíbias na vida espiritual é a mesma coisa. Se a festa nos chama para ir na festa da cidade, nós vamos lá para a festa da cidade. Se domingo o padre nos chama para a missa, nós também vamos para a missa. Então a cana vai se movendo para um lado e para o outro, perdido, sem saber para onde ir. Assim nós somos na vida espiritual, se nós não buscarmos este deserto da vida espiritual. Nós temos dentro de nossa alma um mundo muito grande. Temos um mundo do qual Deus mesmo, os anjos, os santos, a Virgem Maria, São José, querem se relacionar conosco. Mas só podem se relacionar conosco se nós buscarmos este deserto, esta solidão, esta busca pela vida interior. É a vida interior que significa esta preparação para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida interior é uma vida muito grande, enorme, que todos os santos passaram. E muitas pessoas que não são nem canonizadas também passaram, nós nem sabemos. Então esta vida interior nós devemos buscá-la. Todo homem tem uma alma.
Todo homem tem uma alma para salvar. Todo homem tem uma alma para relacionar-se com Deus. Relacionar-se com Deus diretamente. Diretamente. Não é através de um padre somente. Não é através de orações juntos na igreja. Não é somente isso. Mas é relacionar-se com Deus, eu e Ele. Ele é um Deus que se relaciona conosco pessoalmente. Nós temos um Deus pessoal, que nos ama, cuida de nós e sabe cada qual é o nosso defeito. Cada um de nossos defeitos. E nossas virtudes também. Só que para se relacionar com Deus, para ir para o deserto, nós devemos aceitar a vida espiritual, a realidade do modo que ela é. E aceitando a realidade do modo que ela é, nós devemos caminhar de acordo com o que a realidade nos diz. E caminhar disso é caminhar, olhar para frente e não recalcitrar. O que é recalcitrar? Não sentir saudades do tempo que eu bebia cerveja com meus amigos lá no bar. Do tempo que eu ia ir à festa do senhor Raimundo lá no centro da cidade. Não é sentir saudades disso, mas aceitar a vida espiritual do modo em que ela é. Aceitando que Deus, nosso Senhor, quer se relacionar com a minha alma diretamente, sem nos deixar. Né? E para isso é necessário a prática das virtudes. Como se ama a Deus? Se ama a Deus praticando as virtudes, tendo a temperança no comer. Né? Nós, cristãos, não podemos comer tudo que nós vemos na frente, assim em demasia, né? Sem termos a temperança. Tudo que nós comermos, né, devemos ter a temperança, o modo correto de comer. Né? Devemos ter a quantidade correta de comer. Fazer um pouco de sacrifício para oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira. Essa sexta-feira é dia de penitência. É dia que todo católico deveria lembrar da paixão de Cristo, ou seja, lembrar do momento em que ele foi crucificado, para nós também participarmos intimamente dessa paixão. Se nós participamos intimamente dessa paixão de Cristo, nós nos identificamos com Ele e fazemos jejuns, né, fazemos abstinências, etc., não tenham dúvida que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai se mostrar para nós, com seu ser, com sua graça. E nós vamos ter mais força para praticar as virtudes. A temperança, ela nos traz a fortaleza para resistir aos pecados. Se eu sou temperante, se eu faço jejum, se eu faço abstinência, etc., eu tenho mais fortaleza para resistir às tentações do inimigo, do diabo, do mundo e da carne. Né? Do mundo com as suas pompas, com suas riquezas, e da carne que nos oferecem este mundo que está tão deturpado moralmente. Né? Então é importante termos a temperança, praticamos a temperança. É um deserto. Né? São João vai para o deserto fazer o quê? Jejum também. Né? Termos prudência. Prudência para não nos colocarmos em ocasiões de pecados. Né? Se eu sei que eu acessando certo site na internet, eu me colocarei em ocasião de pecado, eu já não acesso esse site. Se eu sei que a internet me traz pecados, eu já não vou acessar mais a internet. Eu deixo isso por quê? Por amor a Deus nosso Senhor. Né? Se eu sei que saindo na rua, no centro, etc., e olhando para um lado e para o outro, como se tivéssemos perdido alguma coisa, vai me levar ao pecado, eu já baixo a minha cabeça, seja temperante até mesmo no olhar. Né? Então tudo isso representa o deserto. É o deserto em que cada cristão deve praticar em suas vidas. Né? Também termos, né, a justiça, para não sairmos julgando mal ao próximo. Né? Eu falar bem do próximo. Deus Nosso Senhor não quer que nós falamos mal do próximo. Não quer que nós, por pertencermos a um grupo diferente do outro, falamos do outro grupo porque o outro grupo é diferente. Só isto. Né? Não, Deus Nosso Senhor quer que nós sejamos justos. O que é ser justo? É ser santo. Agora imaginem o Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, falando mal de uma pessoa para outra pessoa, né? Publicando coisas que alguma pessoa fez e denunciando isto, fazendo aquilo, fofocas, etc. Imagina se São Francisco de Assis fizesse isso. Ele não seria São Francisco de Assis. Não seria um santo. E para entrar no céu, nós devemos ter santos. Isso também é participar do deserto. É ir para o deserto da vida espiritual. Sermos justos, termos a fé, ou seja, crer em tudo aquilo em que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. Né? Se nosso Senhor Jesus Cristo nos diz isso, pronto, é isto. Se a igreja não diz que isto é o certo, isto é o certo. E não tenho mais que justificar algum erro. Né? Termos a esperança de um dia chegarmos ao céu. Esta vida aqui é uma vida da qual é passageira. Nós estamos aqui e daqui 20 anos todos nós estamos mortos. Ou muitos de nós estamos mortos. Daqui 100 anos, seguramente todos nós estamos mortos. Né? E o que foi da nossa vida? O que nós fizemos? Temos que colocar essa questão. Estamos trabalhando mesmo para o nosso Senhor? Nós merecemos ir para o céu? Ou nós não merecemos ir para o céu? Será que nosso Senhor vai nos receber de braços abertos porque nós fizemos o nosso deserto da vida espiritual? E, ademais, temos a caridade, o amor. O que é o amor? O amor primeiro a Deus é
buscar o estado de graça. Eu ir num padre, confessar os meus pecados e dizer tudo aquilo que eu devo dizer para que eu possa me relacionar novamente com Deus nosso Senhor. Né? Isto é amor. Amor, primeiro, é a graça de Deus, né? Que é o Espírito Santo que nos dá. O Espírito Santo é o próprio amor. Não dá para amar alguma coisa se não termos o Espírito Santo. O Espírito Santo só age em nossas almas se estivermos em estado de graça. Ou seja, depois da confissão ou depois do batismo em que nós recebemos. Então, é necessário buscar os sacramentos da igreja, é necessário buscar esse deserto da vida espiritual e a cada dia de nossa vida ir melhorando em algum defeito que nós temos. Né? Eu falo muito da vizinha, então vou deixar de falar da vizinha. Eu falo muito de tal pessoa, eu odeio aquela pessoa, eu vou deixar de odiar essa pessoa. Por quê? Porque eu amo a Deus. Simplesmente por isso. Não é porque a pessoa, não é porque eu tenho uma afeição, um sentimento bom para tal pessoa, não é isso. Mas é porque Deus, Ele quer que nós sejamos pacíficos, né? Bem-aventurados pacíficos, diz nosso Senhor. Né? Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres, enfim, bem-aventurados puros de coração. O que é o puro de coração? Aquele que vê com pureza todas as pessoas. Tudo se vê com pureza. É isso que nós devemos buscar nesse deserto dessa vida. Nessa vida nós temos esse deserto, que é o deserto que todo cristão deve passar. O cristão que foge do deserto está fugindo de Deus. O deserto é isto, simboliza a penitência, simboliza esta vida de ascese que nós devemos levar. Tá bom? Então peçamos à Santíssima Virgem Maria, aos santos, os anjos, para que nos ensinem, né, juntamente com o Espírito Santo e nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, que nos ensine o caminho do deserto, que nos ensine como viver o deserto da vida espiritual nessa vida, sem desanimarmos, sem voltar para trás e nem olhar para trás. Né? Porque é necessário que nós olhemos para frente, rumo ao céu, vendo nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria, os anjos, sabendo que o céu é tudo aquilo que eu mais desejo, é tudo aquilo que é mais gostoso e saboroso que alguma pessoa, que alguma alma possa ter na vida. Tá bom? Então peçamos à Santíssima Virgem Maria esta graça, para que não venhamos a desistir da nossa vida espiritual e nem a desistir desse deserto que nós devemos passar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.